Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemoinhando e hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu organizo o meu caderno de leituras ao longo do ano. Então, pessoal, muita gente se impressiona porque todo final de ano eu faço aqui no meu canal, que é um canal literário, eu sempre faço um balanço de leituras. E aí eu comento com vocês quantos autores homens e autoras mulheres eu li durante o ano, se eu li mais autores nacionais ou estrangeiros, de quais países, de quais continentes esses autores são, se eu li mais livros de ficção, não ficção, poesia, história em quadrinhos. Então eu faço um balanço que eu considero bem completinho, com todos os critérios que eu considero importantes, e não é tão trabalhoso assim. Na verdade, o que acontece é que exige um registro constante, mas não é trabalhoso. E eu vou virar a câmera e mostrar para vocês como é que eu faço. Então, pessoal, eu uso um fichário simples para registrar as minhas leituras. Você pode registrar num caderno. Aliás, eu acho o caderno até mais bonitinho. Eu queria, talvez, esse ano, 2020, usar um caderno. Mas, para mim, o fichário fica mais prático, porque eu consigo armazenar as minhas leituras de outros anos, tá? Esses papéis que estão aqui, nesse plásticozinho, eu vou mudar de lugar, eu vou reordenar. Porque, na verdade, essas aqui são as minhas leituras de 2019, que eu vou mostrar pra vocês como é que eu me organizei. E agora, em 2020, eu pretendo manter essa organização com algumas pequenas modificações que eu vou contar pra vocês quais são. Então, vocês sabem que todo fim de ano eu faço um balanço de leituras, e eu faço nesse formatinho aqui. Então, eu li um total de tantos livros, média, quantos homens, quantas mulheres eu li, quantos livros de ficção, de não ficção, de poesia, de quadrinhos, quantos autores nacionais e autores estrangeiros, por continente, países de nascimento das autoras e autoras, ali tem estado de nascimento dos brasileiros, e aí umas comparações e tal. Como é que eu faço para conseguir compilar todos esses números? Porque, na verdade, eu me organizo ao longo do ano e vou registrando isso aos poucos, de modo que no final do ano eu consigo fazer esse levantamento mais facilmente. Então, em 2019, eu coloco o mês, então janeiro, não sei se o amarelo fica mais clarinho, né? Mas janeiro, e aí eu vou colocando, cada bolinha é uma leitura. Então, eu coloco o título do livro, o nome do autor ou da autora e a editora. Coloco a data que eu finalizo a leitura, qual é a minha pontuação para esse livro, e aí eu uso de 1 a 5 estrelas, e pode ser estrela e coração também, que aí é um livro favorito. E aqui que é o meu segredinho, né? Que não é segredo nenhum. Mas aqui é que eu me diferencio, acho, de alguns outros registros. Que eu coloco aqui, ó, por exemplo, eu coloco o gênero do autor, então masculino ou feminino. Acho que eu nunca li alguém não binário. Acho que eu teria que anotar mesmo, assim, não binário. Coloco o país de origem, Itália. Se for Brasil, eu costumo anotar o estado onde a pessoa nasceu. E do lado eu coloco o gênero. Então, da Itália é um livro de ficção. Esse aqui é um livro de não ficção. E assim por diante. E embaixo, existe uma outra linha que eu coloco se aquilo faz parte de algum projeto de leitura, que eu acho que vale a pena mencionar no fim do ano. Então, esse daqui, por exemplo, eu li para o Papo de Historiadores. Esse aqui é uma autora negra, que é um dos meus projetos também. E aí, como vocês podem ver, eu coloco esses símbolozinhos aqui do lado, que são símbolos para eu me localizar. Então, vocês viram que no começo do ano seguinte, eu faço 2 vídeos de leituras favoritas do ano. Um se chama mesmo Leituras Favoritas e o outro se chama Leituras Excelentes de 2019. As leituras excelentes têm esse símbolo aqui, é quase uma 6ª estrelinha. E as leituras favoritas têm um coraçãozinho, então são 5 estrelas mais um coraçãozinho. Eu coloco aqui do ladinho para eu poder visualizar com mais facilidade. E aí, gente, eu faço o seguinte, quando termina o mês, eu faço já uma contabilização de alguns critérios que eu acho que são importantes para eu fazer o meu balanço de leituras. Então, por exemplo, em novembro eu li 9 livros no total, desses 9, 1 foi escrito por mulher e homem, 4 outros foram escritos por mulheres e 4 foram escritos por homens. 3 são autores brasileiros, 6 são autores estrangeiros. 2 foram de ficção, 6 de não ficção e 1 história em quadrinhos. Isso eu faço todos os meses.
Em 2019, uma coisa que eu incluí que me ajudou muito no balanço final e que eu vou manter agora em 2020 foi justamente essa partezinha que eu coloquei assim, até agora. Então, até agora é eu somando já tudo que eu li no ano, tá? Então, até agora, com 11 meses, lembrando que esse aqui é o de novembro, tá? Então, até novembro de 2019, foram 86 livros lidos no ano, 45 de mulheres, 38 de homens, 3 de homem e mulher, 37 autores brasileiros, 49 estrangeiros, 35 livros de ficção, 35 de não ficção, 6 de poesia, 10 de quadrinhos. Já coloco aqui, ó, dessas 86 leituras, 11 são favoritas, que são aquelas que eu dou coração, 14 são excelentes, que são as que eu dou a estrelinha. Quantos autores negros eu li? 8. Quantos autores indígenas? 2. Quantos autores LGBTQ+? 8. Quantos autores do meu projeto? 10 autores para 2019? 7. Quantos filósofos eu li? 5. Quantas leituras no Kindle? Audiobooks, releituras. Quantos livros que eu ganhei de presente? E aí eu resolvi fazer também uma divisão por continente. Tirando o Brasil, quantos livros de países americanos, europeus, asiáticos, africanos e da Oceania que eu li. Então, esse balancinho mensal me ajudou a, no final do ano, em dezembro, fazer o balanço anual. Aqui, ó, esse aqui já é o balanço de dezembro, que acaba sendo o balanço do ano também. E aí eu fiz mais algumas contagens, né? Quantos autores e autoras eu li pela primeira vez, quais foram os países mais lidos e assim por diante. Lembrando que você pode colocar o critério que você quiser, que você achar melhor. E agora, em 2020, eu já fiz uma modificação, que foi sugestão do Dan. O Dan sugeriu de eu já ir numerando os livros, não só com bolinha, né? Então, na frente da bolinha, eu tô colocando já o número de livros, para eu não me perder nessa contagem. E do mesmo jeito, então, tô colocando o mês, como eu tô gravando em janeiro, eu ainda não fechei o mês, então não tem todo aquele balancinho aqui em cima. E eu registro, gente, esses livros assim que eu termino de lê-los. Então, eu terminei de ler O Bebê de Rosemary, eu vim pro caderno e escrevi. Li O Bebê de Rosemary, autor, editora, qual é a data que eu finalizei, quantas estrelas eu dei pro livro, e aí, gênero do autor, país, gênero do livro e qual o projeto literário do qual ele faz parte, se é que ele faz parte de algum projeto literário. Certo? E aí, no fim do mês, eu vou fazer aquele balancinho de até agora eu li tantos livros de ficção, tantos livros de autoras mulheres, até o fim do ano. Então, o trabalhinho que você tem, na verdade, é de ir registrar toda vez que você termina um livro. E tem também esse balanço mensal que eu tenho feito, mas não toma, assim, nem 10 minutos, tá, gente? E é uma coisa muito legal, muito satisfatório você ir contando e ir analisando já ao longo dos meses quantos livros você leu, essas coisas. Então, eu espero que vocês tenham gostado de como eu organizo meu caderno de leituras. Espero que tenha dado algumas ideias legais para vocês. Lembrando que cada um faz do jeito que achar melhor, que funcionar para vocês, né? Às vezes o que funciona para mim não funciona para você. Tem gente que prefere fazer esse registro de leituras numa planilha online, no celular. Eu gosto mais analogicamente, eu gosto de escrever com canetinha colorida, como vocês viram. Mas aí você consegue adaptar algumas ideias, talvez, que eu tenha dado aqui para a sua realidade, para o que você precisa. Tá bom? Não se esqueça de deixar alguma dica para mim também aí nos comentários. Eu gosto de saber como é que as pessoas se organizam. Se você já viram algum vídeo bem legal sobre isso, pode deixar o link aí também, que eu quero assistir. Não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever aqui no canal para muitas dicas, principalmente dicas de livros de boas leituras. E a gente se vê no próximo. Um beijo, tchau!